Olá pessoal, tudo bem? Professor Pete desenvolvendo mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje é a Lei de Snell-Descartes, tudo bem? Onde que nós aprenderemos aqui alguns conceitos iniciais e algumas aplicações que você pode utilizar ou passar a visualizar no seu dia a dia. Então vamos a esses conceitos iniciais. Primeiramente, em alguns acontecimentos do nosso dia a dia, deparamos-nos com fenômenos físicos, mas nem nos damos conta de que eles estão inseridos em nosso cotidiano. Muitas vezes pensamos que só os conheceremos e os usaremos em sala de aula, mas, ao contrário disso, como já dito, eles estão em diversos acontecimentos à nossa volta, que nem o conceito da refração que foi abordado na aula anterior. É um nome dado ao fenômeno que ocorre quando a luz, ao cruzar a fronteira entre dois meios, sofre uma variação em sua velocidade de propagação. Então, no estudo da refração, levando em consideração a variação da velocidade de propagação da luz, define-se, para os meios homogêneos e transparentes, um número chamado índice de refração. Esse índice de refração, que nós simbolizaremos ele pelo n minúsculo, de um meio como sendo quociente entre a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é o c, e a sua velocidade de propagação no meio considerado. Então, toda vez que você for mencionar ou calcular o índice de refração de determinado meio material, comparando ele com o vácuo, você vai fazer a razão ou quociente entre a velocidade da luz no vácuo, que é simbolizado pela letra C, e a velocidade da luz em outros meios diferentes do vácuo, como podemos citar aqui o ar, o vidro, a água, entre outros aqui, que será simbolizado pela letra V. Aqui nós temos a equação. Essa equação aqui ela tem uma importância tremenda, porque o N ele vai indicar a refringência do meio. Essa refringência ela é vinculada ao percentual de massa por volume, ou seja, quanto maior o percentual de massa por volume, maior a densidade do meio, maior a refringência dele, consequentemente maior o índice de refração. Menor o percentual de massa por volume, consequentemente menor a refringência do meio, consequentemente menor o índice de refração. Então esse índice de refração será igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é simbolizada pela letra C, e a velocidade da luz no meio qualquer aí que você esteja analisando. Então nós temos aqui a lei de Snell-Descartes, é conhecida comumente no meio físico como sendo a segunda lei da refração. Ela enuncia que, na refração, o produto do índice de refração do meio no qual se encontra o raio de luz pelo seno do ângulo em que esse raio forma com a reta normal. A interface do ponto de incidência é constante. Então, o que nós podemos definir aqui analiticamente é o seguinte. O índice de refração 1 é o índice de refração do meio em que a luz está se propagando. Vamos supor que ela está se propagando do meio ar para o meio água. Esse meio ar ele tem um índice de refração. Esse índice de refração, como ele estava se propagando, ele é 1. Ou vácuo, tudo bem? Nós podemos também chamar de N1 aqui. Esse I ele representa o ângulo na interface, que separa os dois meios, tá bom? Então esse ângulo I aqui é um ângulo do raio em relação à reta normal ao ponto de incidência. Então você tem aqui o produto do índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência na interface, igual ao índice de refração do segundo meio, que a onda passa a se propagar, vezes o seno do ângulo R, que é esse ângulo R, o ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal, o ponto de incidência. Então, na igualdade acima, então, consideramos que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, ou que equivale a dizer que a velocidade da luz nesse meio 2 ela será menor do que a velocidade no meio 1. Então, podemos constatar o seguinte, que o seno do ângulo de refração será menor que o seno do ângulo de incidência, e R é menor que I. Daí nós temos aqui, então, fazendo as conclusões, né? Então, quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade da luz diminui e o raio se aproxima da reta normal. Isto é, o ângulo que o raio luminoso forma com a reta normal diminui, conforme nós veremos na figura abaixo. Então, nós temos aqui essas duas situações. O meio 1, que é o ar, ele tem um percentual de massa menor por volume, consequentemente ele tem menor densidade e menor índice de refração. O meio 2, que é a água, tem um percentual de massa maior por volume, consequentemente maior densidade e maior índice de refração. Esses índices de refração mensurará
a refringência do meio. Então, nesse caso aqui, ó, o raio ele chegou de maneira oblíqua em relação à normal, ou em relação à superfície, né? E no ponto de incidência, nós colocamos aqui essa reta imaginária pontilhada, que é a normal, que é a nossa referência. Esse ângulo que o raio forma na interface aqui em relação à normal, nós chamamos de I. Por quê? Quando ele, ao passar essa superfície, ele vai mudar de meio. Então, a trajetória original dele seria essa ao infinito. Como ele está sendo menos denso para o mais denso, menos refringente para o mais refringente, ele vai reduzir a sua velocidade. Então, ele desvia-se aproximando-se da normal. Então, nesse caso aqui, o ângulo I é maior que o ângulo R. Se ele tivesse o raio se propagando em sentido contrário à primeira proposta aqui, ou seja, saindo do meio mais denso, mais refringente, para o meio menos denso, menos refringente. Então, nesse caso aqui, novamente, nós temos o ângulo de incidência em relação ao normal, que é como o raio está chegando aqui. A trajetória original do raio seria essa ao infinito. Só que nesse caso, que a luz, ao passar para o próximo meio, que é o ar, ela aumenta a sua velocidade. Então, ela afasta-se da normal. Nesse caso, que ela aproxima-se, aqui ela se afasta. Então, nesse caso, que o ângulo I é menor do que o ângulo R. Mas é necessário ter desvio para que haja refração da luz? Não. Basta ter mudança de meio, consequentemente mudança da velocidade. Que nem nesse caso que houve refração da luz, mas não houve desvio. Mas mesmo assim, só o fato de mudar de meio é uma refração. Só que nesse caso que o ângulo I e o ângulo R seriam iguais a zero, ou seja, nulos. Nesse caso aqui, ó, qual seria o meio mais refringente? Vamos analisar. Ó. Nesse caso aqui, em relação ao normal, o ângulo é maior. E aqui, em relação ao normal, o ângulo é menor. Então, quer dizer que, nesse caso, o raio aproximou-se da normal. Então, quer dizer que esse meio de baixo, que é o meio 2, ele tem uma índice de refração maior do que o meio 1, que é um meio qualquer a ser analisado aqui. Tudo bem? E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo para aplicarmos a lei de Snell. Então, vamos à leitura desse exemplo que é da UFES, na Bahia. Né? Um raio luminoso incide sobre uma superfície de separação entre o ar e o vidro com um ângulo alfa de 60 graus e refrata com um ângulo beta de 30 graus, como mostra a figura. Então, nesse caso, o nosso ângulo alfa seria o ângulo de incidência, já que é do raio que chega na interface em relação ao normal. E o ângulo beta seria o ângulo de refração, já que é o raio que emerge ou sai da interface aqui. Ou, nesse caso aqui, ele será menor que o ângulo de incidência. Então, nesse caso aqui, o meio vidro tem uma refração maior do que o meio ar. O que ele pergunta? Considerando seno de 30 igual a cosseno de 60, que vale 0,5, e seno de 60, que equivale a cosseno de 30, que vale 0,87, o índice de refração do ar, que é do primeiro meio aqui, é igual a 1. É o índice de refração do vidro, que é igual a N. Então, qual será esse valor do índice de refração N do vidro? Isso que nós iremos calcular agora. Será item A 1,48, item B 1,57, item C 1,63, item D 1,74 ou item E 1,83? Vamos à resposta, né? Então a resposta é o seguinte: aplicando a lei de Snell-Descartes para esse caso, nós temos aqui o seguinte, ó, eu vou até colocar aqui um marca-texto. Aqui nós temos o índice de refração do meio 1, que é o ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o alfa, igual ao índice de refração do meio 2, que nesse caso aqui é o vidro, vezes o seno do ângulo R, que nesse caso aqui é o beta. Fazendo a substituição, o N do ar é 1, o ângulo de incidência é 60 graus, o índice de refração do vidro é o que eu estou procurando, que ele chamou no enunciado de N, e o ângulo de refração, que é o beta, nesse caso aqui valerá 30 graus. Como ele já forneceu esses valores, ó, o seno de 60 é 0,87, o seno de 30 é 0,5, eu vou achar o índice de refração do vidro. Então, 1 vezes 0,87 é 0,87, o 0,5 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão aqui, nós obtemos aqui o índice de refração do vidro, que é 1,74. Ou seja, a velocidade da luz ela terá uma velocidade 1,74 vezes menor com o valor comparado dela no vácuo. Então, nesse caso, aqui, o nosso gabarito seria a letra D. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a lei de Snell-Descartes. Eu estarei montando uma aula de aplicação de exercícios, só que agora na lousa, tá bom? Valeu, até a próxima. Sucesso a todos.